Olá pessoal, então dando seguimento às ações do pâncreas endócrino, então agora eu vou falar nessa terceira parte, bem curtinha, embora seja bem densa, sobre as ações propriamente sobre o metabolismo, né? Então a gente falou inicialmente de uma maneira bem resumida, né? Quando a gente tem uma refeição, né, o aporte do alimento, a digestão, a absorção desses nutrientes, um aumento da taxa da glicose por conta da refeição ou de outras fontes, a gente tem uma estimulação das células beta e inibição das células alfa. Isso vai promover a liberação da insulina e ela vai promover a absorção da glicose pelo fígado e armazenamento em glicogênio. Quando as taxas de glicose caem após a refeição, ou período entre refeições, né? Aquilo que a gente chama de período pós-prandial, que é o tempo em que todo o alimento já foi absorvido, normalmente 2 horas após a refeição é o período pós-prandial. A queda na glicose estimula as células alfa e inibe as células beta. Isso leva à liberação do glucagon. Esse glucagon vai promover a quebra do glicogênio e liberação de glicose pelo fígado. Isso funciona muito bem em períodos curtos e também vai funcionar a regênio em períodos longos. Mas entre refeições é basicamente esse ciclo que fica acontecendo entre uma refeição e outra, né? Bom, agora, falando com um pouco mais de detalhe, aí eu fico bem feliz. Quem estiver acompanhando pelo livro da Margarida vai reconhecer esses esquemas aqui, que ele está bem detalhado, né? Então vejam que a aula anterior falando sobre metabolismo é fundamental para vocês poderem entender o que está acontecendo aqui. Então, de uma maneira geral, né, como age a insulina e o glucagon, a gente vai ter o glucagon, a adrenalina desse lado, né? Então, estimulação beta-adrenérgica. Ela estimula a quebra do glicogênio em glicose 1-fosfato. A insulina, por outro lado, estimula a glicogênio sintase. Então, a glicogênio sintase produzindo glicogênio a partir da glicose, tá? Mas agindo especificamente. Então, na outra frente, a gente tem aqui a glicose 6-fosfato, por ação ou de hexoquinase ou glicoquinase, vai depender do tecido, né? Ou a gente tem a ação da G6-fosfatase. A G6-fosfatase, ela tira esse 6-fosfato e transformando a glicose novamente pronta para ser liberada pela célula, tá? Então aqui ele colocando os dois caminhos, né, da via glicolítica, lembra das duas setas, né, reações que podem ir nas duas direções, com exceção de alguns passos limitantes, como esse daqui, que é o da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-difosfato ou bifosfato. Essa conversão de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato é a fosfofrutoquinase quem faz. E ela é estimulada pela insulina, né? Então a insulina estimula tanto a síntese de glicogênio como a via glicolítica, tá? E o glucagon bloqueia a ação da fosfofrutoquinase. Ele bloqueia esse lado aqui. A insulina, por outro lado, ela bloqueia a ação da frutose 1,6-difosfatase, que justamente converte a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Então, na via da gliconeogênese, você tem a ascendência desde o piruvato para glicose. E na via glicolítica, da glicose até o piruvato, lembrando que o piruvato vai formar acetil-CoA, e aí o acetil-CoA pode ir para o ciclo de Krebs ou... aqui tem alguns truquezinhos, eu não vou entrar tanto no detalhe, porque tem coisa que está acontecendo na mitocôndria e coisa que está acontecendo fora da mitocôndria. Tem coisas que não podem sair da mitocôndria, então passam por metabolismo intermediário. Então o citrato, por exemplo, consegue sair da mitocôndria, o acetil-CoA não. Então, se você quer tirar acetil-CoA da mitocôndria, você deixa ele virar citrato, exporta ele como citrato para o citosol, e no citosol você converte esse citrato de novo a acetil-CoA e ácido oxalacético, né? Ou oxalacetato. E aqui o ciclo seguindo, né, do oxalacetato, malato. E aí a gente tem aqui as proteínas também, né? Então a insulina estimula a síntese de proteínas a partir dos aminoácidos, enquanto que ela também bloqueia a ação das proteases, que causam a quebra das proteínas em aminoácidos. Glicocorticoides, por outro lado, estimulam bastante a quebra de proteínas liberando aminoácidos, né? Então veja que outros hormônios também estão entrando aqui junto com a insulina e glucagon,
tá? Bom, aí a insulina estimulou a via glicolítica, mas aí parece que ela está estimulando o metabolismo, né? Mas não é exatamente isso, porque ela estimula a produção de acetil-CoA, mas ela estimula a produção do acetil-CoA. Se não tem alta demanda energética, esse acetil-CoA vai ser utilizado para a produção de malonil-CoA. E aí o malonil-CoA, se vocês lembrarem, ele serve para o começo da síntese dos ácidos graxos, tá? E aí a insulina estimula uma enzima, que é um passo-chave, que é a acetil-CoA carboxilase. E a acetil-CoA carboxilase pega o acetil-CoA e transforma em malonil-CoA. Uma vez que você produz o malonil-CoA, você vai ter a via do ácido graxo sendo estimulada. E aí, consequentemente, produção de triglicerídeos, tá? O glucagon, por outro lado, bloqueia essa ação e ele bloqueia a síntese de malonil-CoA, tá? Bom, se você bloquear isso, acetil-CoA pode ser convertido em beta-hidroxibutirato e isso vai dar acetoacetato, que são os corpos cetônicos, que também são produzidos quando você tem no jejum a utilização de ácidos graxos como substrato energético também, né? Porque você vai quebrar o ácido graxo até acetil-CoA, tá? Então vejam que a insulina tem ações aqui positivas em alguns lados e negativas em outros. Então ela bloqueia algumas coisas, estimula as outras. E o glucagon agindo de maneira antagônica à ação da insulina, tá? Então o glucagon, ele é o grande regente da gliconeogênese e também da quebra do glicogênio para fornecer glicose, tá? Por isso que o glucagon é o hormônio do jejum, tá? Mas como que isso vai acontecer? Então aí vai depender do tipo celular, né? Então se a gente olhar para a ação deles no fígado, no hepatócito, a gente comentou que a glicose entra através do GLUT2, né? Aí a gente tem as ações aqui da insulina estimulando o armazenamento em glicogênio, estimulando a via glicolítica, que ele está representando a mitocôndria nesse verdinho diferenciado, né? O citrato escapando da mitocôndria, sendo de novo fragmentado em acetil-CoA e oxalacetato. Esse oxalacetato vai ser metabolizado também, voltando como piruvato, aí o piruvato pode entrar de novo na mitocôndria, mas o importante é que você tirou o acetil-CoA da mitocôndria, e esse acetil-CoA aqui no citosol, então, pode ser transformado em malonil-CoA pela acetil-CoA carboxilase, e isso é estimulado pela insulina para a síntese de ácidos graxos. Acetil-CoA também pode ser transformado em HMG-CoA. HMG-CoA é o precursor do colesterol. Então aqui a gente tem a síntese de colesterol, eu falei para vocês, a gente é capaz de sintetizar colesterol e ácidos graxos a partir de carboidratos, né? Bom, uma vez que você formou o ácido graxo, esse ácido graxo ele vai ser esterificado em triglicerídeo e vai ser exportado, né? E aí ele pega glicerol 3-fosfato para servir de arcabouço para formar o triglicerídeo, né? Então são 3 ácidos graxos esterificados numa molécula de glicerol, e isso vai ser complexado com proteínas para formar o VLDL ou o LDL, que vocês devem conhecer, né? Dos exames de colesterol também, que são lipoproteínas transportadoras. E aí o fígado exporta isso, e isso vai ser captado pelo tecido adiposo. Em humanos funciona assim, tá? Ácidos graxos que também estão chegando pela absorção, né? Vindo pela veia porta, né? Ou caindo na circulação, também vão ser reesterificados no fígado e exportados para ser armazenado no tecido adiposo, tá? Então vejam que a insulina ela tem ação positiva em todo esse caminho aqui, como a gente comentou, e o glucagon bloqueia algumas ações e estimula o passo inverso, tá? Então dá para notar aqui o papel da insulina em várias instâncias, assim como do glucagon também. São vários passos regulados por ele, tá? Bom, no tecido adiposo, a gente vai ter o GLUT4. E o GLUT4 é estimulado pela insulina, como a gente comentou. Então, a gente tem translocação de GLUT4 para a membrana, aumenta a captação de glicose em resposta à insulina. Essa glicose, em algum grau, não tem muita produção de glicogênio. Eu não sei exatamente por que colocou esse glicogênio aqui. É negligenciável, né? Qualquer produção de glicogênio pelo adipócito.
Ele tem a produção aqui do glicerol 3-fosfato por essa via glicolítica, que é importante. Também pode vir pelo shunt da pentose, mas aí tem que fazer bioquímica funcional para entender direitinho isso daqui. A triose para piruvato, ciclo de Krebs ou acetil-CoA, malonil-CoA, síntese de ácido graxo. Vocês já estão decorando isso só de tanto me ouvir falar. Mas glicerol e ácidos graxos formando triglicerídeos armazenados na gordura. Não acontece tanto em humanos, acontece muito em roedores essa via. Mas em humanos o que acontece bastante é isso aqui, ó. Insulina estimula a captação de lipoproteínas e quilomicrons. Então, ácidos graxos vindo de refeição, ou aqueles triglicerídeos ou lipoproteínas, né? Ou ácidos graxos livres liberados pelo fígado, são prontamente captados, e isso é estimulado pela insulina, pelo tecido adiposo. E aí eles são reesterificados ou incorporados à gota de gordura. Isso faz com que o adipócito vá crescendo em volume, né? Que é o que a gente chama de hipertrofia do tecido adiposo. Que, quando a oferta de glicose ou de ácidos graxos é muito abundante, ou seja, um excesso de calorias vindo desses macronutrientes, a gente tem a hipertrofia do tecido adiposo, porque ele tenta armazenar aquilo, e aí é onde a gente pode ter o desenvolvimento daquilo que a gente chama de obesidade, que é um aumento exacerbado das reservas de tecido adiposo, tá? Bom, e aí essa gota de triglicerídeo que é armazenada no tecido adiposo, ela pode ser quebrada, né? E isso acontece por ação da lipase hormônio sensível, que é uma lipase sensível à ação hormonal. A insulina bloqueia essa lipase. E o glucagon estimula essa lipase, assim como catecolamina, estimulação beta-adrenérgica estimula essa lipase. E ela vai promover a quebra do triglicerídeo. Sabe-se melhor que como funciona a lipase, então não vou entrar em muito detalhe, mas quem for se aprofundar sempre lembra que a gente deixa muita coisa de fora. Então não vai falar que o professor ensinou errado, que a primeira enzima que quebra o triglicerídeo não é a lipase, que a lipase é mais importante para quebrar o diacilglicerol e monacilglicerol. Enfim, se vocês se debruçarem mais sobre isso, vocês vão ver que não é exatamente. Antigamente acreditava-se que é isso, e no esquema aqui está representado, mas isso não quer dizer que a via não funcione. A insulina é importante para bloquear essa ação e o glucagon estimula essa ação. Justamente porque o glucagon é o hormônio do jejum, então ele vai disponibilizar ácidos graxos para a circulação para ser utilizado como substrato energético quando na situação de não ingesta calórica. Tá? Bom, e no músculo esquelético? No músculo esquelético a gente também tem o GLUT4, como eu havia comentado anteriormente, que também é estimulado pela insulina para a captação dessa glicose. Tem uma via bem característica para a síntese de glicogênio, estimulado pela insulina, né? E a gente também tem aqui a via da acetil-CoA, mas ela é menos intensa e pronunciada. Então, enquanto no adipócito você tem uma especialização no armazenamento do triglicerídeo, no músculo você tem uma especialização no armazenamento do glicogênio, que é a forma principal de armazenamento de energia muscular. E principalmente porque o glicogênio pode ser mobilizado em situação de hipóxia, né? Ou quando você não tem um aporte de oxigênio suficiente, para que aconteça a fermentação. E aí esse processo fermentativo ou a produção de ATP anaeróbica vai levar à produção de lactato ou ácido lático, né, pela fermentação do piruvato. Aí tem uma coisa interessante que acontece. Esse lactato vai ser liberado para a circulação. Esse lactato liberado na circulação, ele não é perdido, ele vai ser regenerado. E onde ele vai ser regenerado? Ele vai ser regenerado no fígado. Então, o lactato, se a gente voltar aqui para o fígado, a gente vai ver o lactato entrando no hepatócito e sendo convertido em piruvato. E de piruvato, ele vai subir de novo toda a via glicolítica, né? Fosfenol piruvato, frutose e até glicose, e volta para a circulação como glicose. Esse fenômeno de você usar a glicose, produzir o glicogênio, utilizar de maneira anaeróbica, produzir lactato, o lactato cai na circulação, vai para o fígado e volta como glicose,
é conhecido como ciclo de Cori, tá? Então é um tempo que o organismo necessita para metabolizar o lactato e devolver ele como glicose e limpar, remover o lactato do sangue. É o período de recuperação. Em atletas, quando você acumula lactato, você tem aquilo que a gente chama de cãibra, tá? O ácido lático ali vai promover cãibras. Então, é bastante observado quando o atleta não está na sua melhor forma, na sua melhor condição metabólica, tá? Ácidos graxos também podem ser armazenados e também podem ser utilizados. Eu não quero entrar em muito detalhe, mas a gente tem basicamente dois tipos de fibras musculares. Fibras musculares do tipo 1 têm bastante mitocôndria e elas utilizam muito bem ácido graxo como substrato energético. Fibras musculares do tipo 2 são chamadas glicolíticas, e aí já dá a dica, né? Elas são glicolíticas, elas usam mais glicose e glicogênio como substrato energético, sendo a principal fonte de fermentação quando você tem metabolismo anaeróbico. As fibras tipo 1 são oxidativas, elas usam oxigênio e funcionam muito pouco sem oxigênio, né? Então a gente faz um apanhado geral aqui, por isso fica um pouco confuso, mas se distinguir por tipo de fibra de muscular faz mais sentido isso que está acontecendo aqui, tá bom? A insulina também estimula a captação de proteínas e ela estimula também a síntese proteica, né? Então, a captação de aminoácidos e a síntese proteica. Como a gente viu naquele gráfico de quando você tira o hormônio do crescimento e você tira a insulina, você não tem crescimento, porque a insulina também estimula a síntese proteica junto com o GH. E aí, a gente tem aqui a insulina e catecolamina bloqueando, né? Então ela inibe, o sinal de menos quer dizer que ela inibe a ação de proteases, ela inibe a quebra de proteína, e os glicocorticoides, como mostrado anteriormente, estimulam a quebra de proteínas no músculo esquelético, tá? Mas glicocorticoides, daquele da adrenal? Isso, é aquele mesmo da adrenal. Então a gente viu distúrbios da adrenal em que você tem uma produção exacerbada de corticoides, né? Então, um dos principais alvos vai ser quem? Tecido muscular, a musculatura, massa magra, né? Então começa a ligar os pontos aí, tá bom? Bom, pessoal, tem algumas coisas que eu quero deixar aqui, basicamente como se fosse um roteirinho, que eu quero que vocês se debrucem melhor, que é entender como funciona o jejum e esse papel do glucagon no jejum. O que acontece no diabetes, tá? E diabetes gestacional, que eu cheguei a comentar com vocês em algum momento, mas aí eu aproveito aqui para deixar registrado, né? Diabetes gestacional é um tipo de diabetes que acontece durante a gravidez e essencialmente ela é provocada por um hormônio placentário. No momento do nascimento do bebê, em que a placenta é removida, esse diabetes vai embora, né? Apesar que você pode ter consequências depois, é um indicativo de um possível diabetes no futuro da vida da mulher e da criança também, mas ele tem várias implicações para o desenvolvimento do feto, né? Então, para vocês darem uma olhada nisso também. E a gliconeogênese, né? A gliconeogênese vai estar diretamente relacionada com o jejum. Então, só para dar uma olhada com mais carinho aqui, porque eu comentei, mas não ilustrei para vocês. Então, fica de lição de casa mesmo, tá? Então, só para ilustrar para vocês a questão do diabetes, os números estão trocados aqui, tá? Né, dos corpos cetônicos, né? Os cetoácidos, 155 deveria estar aqui embaixo e o 30 deveria estar aqui em cima. E a glicemia, que é o principal indicativo do diabetes, o normal hoje já é 90, não é nem 100, tá? Então 90 é considerado normal, 100 já é considerado acima. E no diabético não controlado, ela pode ser mais de 400, tá? Então se vocês procurarem estudos de casos aí sobre diabetes, vocês vão ver coisas bem assustadoras da glicemia do cara não controlado. Assim como o corpo cetônico, você tem uma alteração na distribuição dos íons, né? Dos cátions, por exemplo, né? Bicarbonato cai bastante, né? Mas não porque o bicarbonato caiu, porque ele está sendo consumido, porque ele está tamponando, porque você tem uma acidose no sangue acontecendo. Então esse bicarbonato vai sendo consumido, tá? Alteração no cloreto, o pH, como eu citei, e o colesterol, que também aumenta bastante.
Então, esse daqui é a apresentação. Aí, quando eu falei para vocês olharem o diabetes, tenham isso aqui em mente, porque por que essas coisas estão alteradas do jeito que elas estão, tá bom? E aí eu deixo aí para vocês pesquisarem. Então, só para vocês irem pensando, já no espírito até da prova, né? Um indivíduo, ao participar de uma festa em uma república, ingeriu uma grande quantidade de álcool e entrou em coma alcoólico. Ao chegar no hospital, recebeu uma injeção de glicose na veia, que é o procedimento padrão. Qual o efeito do álcool sobre a glicemia? Como você acha que se comportou o metabolismo intermediário deste indivíduo? O que pode ter acontecido com os níveis de insulina e glucagon antes e após a injeção da glicose? Considerando que o indivíduo possa ser diabético, quais as consequências da injeção de glicose sobre estes mesmos parâmetros? Então, só para vocês refletirem sobre esse caso totalmente hipotético, duvido que vocês já tenham se confrontado com esse tipo de coisa, tá bom? Então, isso encerra a nossa parte de pâncreas endócrino e sobre metabolismo, mas a gente ainda tem uma aula sobre termorregulação e gasto energético, que está atrelada a essa aula aqui também, tem relação com o metabolismo, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.